Com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A todos com a paz do Senhor. Minha primeira vez aqui como pregador, é claro, já vi uma vez. A primeira vez foi anos atrás, em um evangelismo do Desperta Jovem. Foi um sábado à tarde, a gente esteve aqui evangelizando, pregando a palavra de Deus, distribuindo panfletos para os moradores dessa localidade. E a segunda vez foi no ano passado, né? Desperta Jovem não, foi no evangelismo do MJP. Do MJP, eu confundi aqui, perdão. E a segunda vez foi no ano passado, né? Vim para acompanhar, ver o trabalho, muito bom. E hoje estou aqui como pregador. Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1, do versículo de número... Aí depois nós vamos saltar para o versículo de número 11 e finalizar no versículo de número 12. Então, livro do profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 1, versículo 11 e versículo 12. Jeremias, capítulo 1, versículo 1, 11 e 12. Amém? Encontraram? Amém. Muito bem. Então, diz assim, portanto, a palavra de Deus. Versículo 1 diz: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Versículo 11 diz: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Louvado seja Deus. Eu estava em dúvida, eu confesso, sobre que tipo de mensagem trazer, né? Eu imaginava que o grupo ia ser lá fora. Então, não, é uma mensagem evangelística. Mas como majoritariamente aqui o povo é cristão, né? Então, meu Deus, eu prego uma mensagem evangelística ou prego uma mensagem para a igreja? Não, prego uma mensagem ambígua, né? Que sirva tanto para um público quanto para outro. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Muito bem, esses versículos, né? São muito conhecidos entre nós, cristãos. Principalmente o versículo de número 12, né? Muitas pessoas gostam de pregar em cima do versículo 12 para poder trazer uma ênfase sobre a importância e sobre a veracidade da palavra de Deus. Não vou fugir muito dessa rota. Primeiramente, antes de comentar os versículos que acabei de ler, primeiramente a gente precisa estar um pouco dentro do contexto em que ocorre essa história. Primeiramente, precisamos definir quem é Jeremias. Jeremias, conforme a palavra de Deus nos revela, ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Conforme também nos revela a palavra de Deus, Jeremias ele era um morador do reino de Judá. Porque nesse período aqui, existiam dois reinos, visto que Israel havia se dividido, surgindo aí o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ele era conhecido como Reino de Judá e a capital era a cidade de Jerusalém. Jeremias ele pertencia a essa região. E um outro fato que nos revela também a palavra de Deus é que Jeremias ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser um profeta, para falar em nome do Senhor. E para quem não sabe o que é um profeta, ele é um porta-voz de Deus. Ele é uma espécie de representante de Deus. Ele fala em nome de Deus. Assim como os países do mundo, eles possuem seus representantes para poder dar uma palavra, para poder trazer uma mensagem a respeito do país em que ele pertence,
o profeta ele vai seguir essa mesma linha. O profeta ele é um representante de Deus. Ele é uma autoridade que fala em nome de Deus. O profeta, ele nunca vai falar uma palavra que venha dele, que venha do coração dele. O profeta sempre vai falar, sempre irá proferir uma palavra que vem de outro, no caso de Deus. Então, todas as mensagens que Jeremias pregou, que Jeremias ministrou, que Jeremias pronunciou, elas vieram primeiramente do coração de Deus, para que depois pudesse fluir de seus lábios. Então, o profeta, ele é um porta-voz, é alguém que fala em nome de Deus. E toda vez que um profeta ele é levantado, é porque algo está acontecendo, alguma coisa está havendo. E não foi diferente aqui no período do reino de Judá. Nesse período aqui em que essa história acontece, o reino de Judá ele estava em crise. Estava em uma crise política, em uma crise moral e em uma crise religiosa. Então era um reino que vivia uma constante crise. A corrupção era grande, a desigualdade era grande, o descaso era grande, a viúva não era vista, o órfão não era visto, ou seja, muitas coisas ruins aconteciam no reino de Judá. E Deus, quando ele via toda aquela situação acontecendo com o seu povo, Deus levantava um profeta para poder repreender esse povo. E não foi diferente com Jeremias. Jeremias ele foi levantado por Deus para poder trazer uma mensagem de juízo, para trazer uma mensagem pesada, trazer uma mensagem de condenação para aquele povo, visto que aquele povo estava em desobediência diante de Deus. Só que